Olá, seja bem-vindo a mais um momento do estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que está vendo e ouvindo esse momento do estudo da Palavra do Senhor. Quero dizer que é uma grande oportunidade de estarmos juntos, ainda mesmo que seja por essa gravação. Gostaria de chamar a sua atenção para um momento de oração, em agradecer a Deus pela palavra dele que é disponibilizada a mim e a você nesse dia. Oremos? Pai, obrigado pela bondade do Senhor mais uma vez, renovada sobre cada homem, mulher, filho, filha, família. E obrigado porque a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Que teu Espírito nos ilumine nesse dia para mais um momento de edificação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, irmãos e amigos e amigas, nós estamos falando sobre o tema graça, tá? Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus nos instrumentos de salvação. Só para você se inteirar um pouquinho, nós começamos com o tema a graça de Deus e falamos sobre a definição da graça, falamos sobre características da graça eterna, superamente rica e soberana. Depois falamos também sobre as obras da graça, a graça na restauração do pecador, falamos sobre a eleição, a regeneração, a justificação, a fé e a santificação é obra da graça de Deus. E hoje vamos tratar sobre a graça de Deus nos instrumentos de salvação. Espero que você possa aí, de fato, ser edificado e possa também aprender mais um pouquinho. Vamos lá então? Que Deus possa abençoar então o estudo da sua palavra. Já vimos então anteriormente a ordem salutos, do começo ao fim da graça de Deus, que eu já falei aqui, a eleição, a regeneração, a justificação, a fé e a santificação. Agora veremos que os instrumentos da salvação, que são também obras da bondosa graça. Então, se nós olharmos basicamente todo o contexto das Sagradas Escrituras, não foge ao contexto de tudo que nós temos pela graça. Então, nada do que os seres humanos recebem está fora da graça divina. Tudo está dentro dessa graça divina. Também vamos ter dentro dessa graça os instrumentos de salvação. Então, algumas coisas são importantes aqui para a gente notar no estudo de hoje, tá? A primeira coisa é, pela graça, o evangelho é dado. Então, se nós temos o evangelho hoje, que ouvimos, lemos e vemos, por exemplo, agora você está vendo o vídeo, ouvindo, se você tem esse evangelho transmitido, é porque foi pela graça do bom Deus que o evangelho nos foi dado. Então guarde, pela graça o evangelho é dado, não tem outra forma se não for pela graça. Então veja bem comigo no PowerPoint, você tem anotado aí. Em Atos capítulo 20, verso 24, tem aí um pontinho aí que ficou errado. O evangelho de Jesus Cristo, pela sua própria natureza, é chamado de o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. É chamado de o evangelho da graça por quê? É porque ele alcança o pecador no estado de miséria e de desmerecimento. Veja que um homem está afastado de Deus, está vivendo pecado, ele não merece, está no estado de miséria, de corrupção. Então, quando esse evangelho da graça alcança esse pecador, do estado que ele está de pecado, de miséria, de desmerecimento, então esse evangelho é anunciado nele a redenção, sem que o pecador tenha que fazer alguma coisa.
Então veja que o evangelho da graça é chamado porque alcança o pecador no estado de miséria, de desmerecimento, porque anuncia a redenção sem que o pecador tenha que fazer algo em decorrência dos seus méritos, e também porque adentra o coração do pecador, trazendo para dentro da vida dele, quando estava morto nos seus delitos e pecados, a forma da nova vida que é lhe proporcionada pela bondade e a graça de Deus. Então, vejamos, por que então esse evangelho é evangelho da graça? Você tem aí, porque ele alcança o pecador no estado de miséria e de desmerecimento, porque anuncia a redenção em seu coração, tá? E porque ainda adentra esse coração e traz vida, nova vida. Por isso que esse evangelho é o evangelho da graça. Olha que interessante. Esse evangelho, então, da graça, é uma demonstração, meu irmão, minha irmã, da boa vontade de Deus para com o pecador. Então, estamos no estado de pecado, de miséria, de corrupção. Então, Deus usa a sua graça, a eleição, a regeneração, a justificação, a fé, a santificação. E agora ele usa o instrumento do evangelho para transmitir a palavra. Então, a atuação do evangelho da graça não é condicionada a uma atitude positiva do pecador como resposta. Geralmente as pessoas associam o evangelho da graça a uma condição de atitude positiva do pecador. Por exemplo, ele ouviu um evangelho pregado, anunciado, e ele então, numa decisão positiva dele mesmo, ele diz sim para Jesus. Essa ideia que nós temos do evangelho, a Bíblia diz que é pela graça. Nós não temos atitude positiva, porque estamos nos nossos delitos e pecados, estamos mortos, estamos afastados de Deus. Então você pode olhar comigo que é o contrário, quando o pecador responde ao evangelho, é porque a graça desse já o alcançou. Então ele diz sim, não é porque é uma atitude positiva dele dizer sim. Não, ele diz sim porque o evangelho da graça já alcançou esse homem ou essa mulher que estava no estado de miséria, estava no estado de corrupção, não merecia. No PowerPoint que a gente falou isso aí. Ou seja, esse evangelho anuncia o perdão de Deus aos pecadores, por quem Cristo morreu. Então esse evangelho da graça está sendo anunciado o perdão de Deus aos pecadores por quem ele morreu. Não é porque é uma resposta positiva da pessoa dizer sim para Jesus, mas é porque o evangelho da graça já o alcançou. Então, se já o alcançou, ele diz sim. Não diz sim por causa de um mérito seu, mas diz sim porque o evangelho já alcançou pela graça. Então, todo pecador por quem Cristo morreu é alcançado. Ele é alcançado pelo evangelho da graça de Deus de maneira inescapável. Olha, ele não pode escapar do evangelho. Por isso nós falamos de graça também, a graça irresistível. Bendito evangelho da graça. Porque se não fosse o evangelho da graça, nós estaríamos perdidos. Você imagina depender de mim, de você, para dizer sim? É uma coisa muito triste. O estado de corrupção e de miséria que o ser humano se encontra espiritualmente. Então, meu irmão, minha irmã e amigo, a atuação do evangelho da graça não é condicionada a uma atitude positiva do pecador, mas porque o evangelho já o alcançou e ele então, em decorrência, fala o sim para esse evangelho, tá? Aqui, vou voltar aqui para você recapitular aqui comigo. Então, pela graça, o evangelho é dado. Então, o evangelho que eu tenho, o evangelho que você tem, é pela graça. Não é porque nós resolvemos, é pela graça, tá bom? Aí falamos aqui agora também, mais um ponto, pela graça, a palavra de Deus é dada. A palavra que nós ouvimos, a palavra que você lê de Deus, ela é dada pela graça.
Queridos irmãos, a palavra de Deus também é chamada nas Escrituras de palavra da sua graça. Falamos do Evangelho, boas novas, que é graça. Também que falamos que este Evangelho, essa palavra proferida de Deus, é obra da graça de Deus. Tá? Então, nas Escrituras é chamada palavra da sua graça, através da qual muitos sinais e maravilhas eram feitos. Por exemplo, o texto de Atos 14:3, que está aí. Ó. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra, olha aí, confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Todavia, essa palavra da graça fazia mais do que simplesmente milagres. O texto está bem claro. O texto está dizendo que a palavra da graça, concedendo que por mão deles faziam sinais e prodígios. A palavra da graça, meu irmão, minha irmã e amigo, faz mais do que simplesmente milagres na vida de um homem, de uma mulher ou dos seres humanos. Ela causa o crescimento dos crentes em santificação. Ela não só traz coisas de milagres, de sinais, mas ela traz crescimento. Ela traz santificação. Veja Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, está aí, ó, a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmão, Paulo está se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso, depois de lhes dar instrução com respeito à responsabilidade deles e de afirmar o final do seu ministério entre eles, Paulo os encomenda ao Senhor e à palavra da sua graça. Veja que, ao encomendar ao Senhor e a palavra da sua graça, ele está dizendo que essa palavra edifica, ela dá herança e ela santifica. Olha que maravilha! Então, a palavra ela nos causa crescimento e também santificação. Maravilha! É como se ele dissesse para aqueles irmãos assim: eu vou deixar vocês, mas vou deixá-los com aquele que pode cuidar melhor de vocês, o Senhor, e aos cuidados da sua palavra graciosa. Olha que a palavra, o evangelho da graça, a palavra da graça, que é dado por obra da graça, nos foi dada com cuidado, com proteção, para o nosso bem. Essa palavra é do Senhor. E por isso ela tem alguns propósitos graciosos. Então essa palavra que é transmitida a nós, meu irmão, a mim e a você, ela tem seus benefícios. Por exemplo, a edificação, no texto que nós falamos, a herança, a santificação. Vamos ver cada uma delas para você se entender, para você se inteirar? Deixa eu voltar ao PowerPoint que você vai ver aqui, ó, edificação, a herança e a santificação. Agora, pois, encomenda ao Senhor a palavra da sua graça, que tem edificar, tá aí, ó, herança e santificação. É o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Primeiro, então, a edificação. Essa palavra edificação é obra do Senhor. Então, essa obra é feita por Deus, através da palavra da sua graça. Então, como que o Alessandro, como que você é edificado? Pela palavra da sua graça. A edificação não parte de nós mesmos de um ponto positivo ou de um positivismo. Não. A edificação na nossa vida, ela parte do princípio da palavra. Então, tanto o crescimento quanto o nascimento quanto o crescimento do cristão é gerado pela palavra da sua graça. Então, se nós queremos nascer de novo, queremos crescer, só vai depender da graça. E aqui, especificamente, da palavra da sua graça. Por quê? Porque ela é o instrumento que Deus usa no fortalecimento de seus filhos.
especialmente aos presbíteros, que são os ministros dessa palavra, a quem Paulo está dirigindo. Paulo está dirigindo aos irmãos, dizendo: vocês serão guardados pelo Senhor e pela palavra da sua graça. Porque essa palavra, a palavra da sua graça, ela edifica, ela fortalece, ela santifica. Observe alguns passos que essa palavra da sua graça faz em nós. Veja bem o que Paulo fala. Ele fala que nós somos nascidos de novo por ela, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, olha aí, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. Então essa palavra da verdade, essa palavra da graça em nós, produz um novo nascimento. Então o novo nascimento não é porque eu quero, porque eu desejei, porque tem uma obra da graça. E essa obra da graça é que nos leva a esse momento de amadurecimento e agora de nascimento. Mas também, Salmo 119:50, diz que nós somos vivificados em nossa angústia. Quando me consola na minha angústia, é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra da graça traz nascimento, novo nascimento. A palavra da graça traz vivificação em angústia, em tempos difíceis. Ainda a palavra da graça ainda nos nutre, traz nutrição, traz força para a nossa vida. Como diz 1 Pedro 2:2, desejais ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, essa edificação é sempre causada pela palavra graciosa do Senhor. O destaque que eu quero que você entenda aqui é que se você é edificado, é porque a palavra graciosa de Deus tem ação na sua vida. Por isso que nós precisamos, meus irmãos e irmãs e amigos, ler a palavra, estudar a palavra, porque a palavra de Deus, ela edifica a minha vida e a sua vida. A edificação é pela palavra graciosa dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse ponto. A segunda coisa que ela faz é a herança. Colossenses 1:12, Paulo diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança, tá aí, ó, dos santos na luz. E ainda Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado, olha aí, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A herança, essa palavra da graça, ministrada também, nos dá herança. A herança que os cristãos recebem é resultado da graça de Deus por meio do poder da sua palavra. Olha, já temos a herança em Cristo. Temos a herança no Deus Pai, no Espírito, na Trindade Santíssima. Então essa herança, a herança do cristão, que ele recebe, é resultado da graça de Deus por meio do poder da palavra da sua graça. A palavra que nós ouvimos, a palavra que expressa, a palavra dele é que faz esse pormenor na nossa vida. Irmãos, a nossa herança vai depender da sua palavra. A nossa herança vai depender da sua graça. A nossa herança vai depender exclusivamente dele. A herança não depende de mim e de você, mas depende dele. A palavra, então, não somente nos informa sobre essa herança. Ela não só informa que nós temos direito, que é legal, mas também ela concede. É por meio dela que tomamos posse da herança. A palavra entra na nossa vida, essa palavra produz algo formidável e aí tomamos posse dessa herança. Tomamos posse da herança pela promessa dessa graciosa palavra.
A palavra que ele diz é promessa. E como promessa, nós tomamos posse dessa promessa e dessa herança. Então veja bem, que herança é essa? Qual é a herança que a Bíblia está dizendo? Tudo aquilo que Deus nos dá em e com Cristo. Aquilo que é dado em Cristo e com Cristo é herança. Nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo por toda a obra da sua graça, por toda a obra da eleição, da regeneração, da justificação, da fé, da santificação e agora com os instrumentos da salvação, o Evangelho e a palavra que é nos dada aqui. Amém. Glória a Deus, porque se não houvesse esses dois momentos na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Porque a palavra de Deus produz em nós maravilhas. Então, nós herdamos a vida, herdamos as riquezas e a filiação por adoção de Deus. Agora que temos os privilégios de filhos, herdamos um mundo que pertence aos mansos. Herdamos o céu e a nova terra. Nós herdamos pela palavra dele proferida também a mim e a você. Irmãos, irmãs e amigos, é grande demais a herança que o cristão recebe por meio da palavra da sua graça. A palavra da sua graça nos faz coisas formidáveis. Nós herdamos a vida, herdamos a filiação, a adoção, porque a palavra desse Deus é uma palavra graciosa, é uma palavra cheia de bênção, cheia de promessa, e aí não podemos escapar daquilo que é inescapável. A palavra de Deus, ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Goste você ou não, mas ela vai fazer isso para o nosso bem e, por fim, para o propósito eterno de Deus, tá bom? A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é, pela graça, o Evangelho de Deus é pregado. Então, vou voltar para você entender aqui o que nós estamos dizendo, só para você se inteirar aqui. Pela graça, a palavra de Deus é dada. Então, a palavra que você ouve na igreja, que você está ouvindo aqui agora, ou vai ouvir alguém compartilhar a palavra, essa palavra de Deus que é dada a você é pela graça. Não é porque alguém quis dar, é porque ela foi dada por Deus pela graça. E agora vamos falar aqui que pela graça o Evangelho de Deus é pregado. Então, da mesma forma que essa palavra é falada, agora o Evangelho é pregado, é pela graça. O Evangelho é pregado porque a graça de Deus lhe dá esse privilégio. Então, vamos lá. Paulo estava absolutamente seguro de que a tarefa de pregar o Evangelho era um dom precioso. Paulo tinha isso bem claro na sua mente e no seu coração. O evangelho que ele pregava era um evangelho que era da boa parte, ele sabia disso, da mão do Senhor. Então, logo, era uma altíssima tarefa da qual ele se tornou um privilegiado. Paulo diz que, sempre você vai encontrar nos escritos de Paulo, dizendo que ele era um privilegiado ao pregar o evangelho. Então, a evidência dessa graça fica ressaltada pelo fato de Paulo considerar-se a si mesmo o menor de todos os santos. Então, Paulo considerava a si mesmo o menor de todos os santos. Ele possuía em sua consciência a pequenez da sua pessoa diante do que ele havia feito no passado e do que agora estava fazendo e olhando para a justiça de Deus. Então, quando Paulo ele olha quem ele no passado, olha ele agora sendo um anunciador, um pregador do Evangelho, anunciando essa palavra da graça e olhando a justiça de Deus, ele diz, nossa, eu sou menor de todos os santos. Então, Paulo ele olha a situação que ele está, e agora, diante da tarefa que lhe é dada, por isso que ele vai dizer que é um grande privilégio. E desse privilégio que lhe foi dado, ele se sente o menor de todos os santos. Olha que compreensão maravilhosa que Paulo tem de que esse evangelho que lhe é dado, a palavra da graça que lhe é dada, ele não merece, vem de Deus.
E quando ele pensa em pregar o evangelho, falar desse evangelho, ele sabe o que está dizendo, o que ele está falando, é algo, uma tarefa muito privilegiosa. Olha aqui, irmão, tamanha responsabilidade que Paulo está colocando nesse ponto aqui, e é interessante perceber isso. Por quê? Porque o evangelho não é meu. O evangelho não é da igreja presbiteriana. O evangelho não é de ninguém. O evangelho é de quem? É dele, do Senhor do evangelho. A maioria das vezes o que acontece é que as pessoas deturpam o evangelho e puxam para um lado que não é bom. Por isso tem que ter um estudo, tem que ter uma boa teologia, uma boa exegese, uma série de coisas nas ferramentas para a gente compreender aquilo que é importante. Então foi por essa razão que, escrevendo a Timóteo, Paulo disse assim, o principal dos pecadores. Paulo se considerava o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele sabia que a tarefa que ele estava fazendo era extraordinária, era muito mais além da sua capacidade, da sua pessoa. Então, sua ideia de graça ficava mais clara à medida que se via indigno de todas as coisas que o Senhor lhe proporcionava. Então, Paulo vai olhando ao contexto da sua vida, quando ele nasce de novo, ele vai caminhando, ele vai crescendo, e vai percebendo que a caminhada nova, o novo nascimento, a caminhada nova, tudo aquilo que ele tinha por obra da graça, à medida que ele entendia que tudo era por obra da graça, ele se sentia mais indigno ainda. Por quê? Porque essa obra da graça produzia nele esse sentimento e proporcionava nele o reconhecimento de que ele era o menor, de que ele era o principal dos pecadores. E a maior graça que Paulo recebeu foi a de ser pregador do Evangelho. A maior graça. Só que o menor, ele se intitula o menor, acabou com a tarefa da maior tarefa. Interessante? E a tarefa esta que os anjos anelaram perscrutar, os anjos a anelaram em fazer. E nós, seres humanos, podemos falar do Evangelho, podemos anunciar o Evangelho e saber que esse Evangelho que nós anunciamos é obra da graça. E nós somos privilegiados em poder compartilhar. Nesse momento, eu sou um privilegiado em compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, esse Evangelho da graça. E no qual eu sou o menor, porque existe o maior, existe o Senhor, que é o dono desse Evangelho. Então, Paulo entendia muito bem que pregar o Evangelho era a obra graciosa de um bom Deus. E ele se sentia indigno, porque ele olha para trás, olha agora e vê tudo que está recebendo somente pela obra da graça. Olha quanto que isso é importante na pregação do Evangelho. Se nós transmitirmos o Evangelho de uma forma reconhecedora de que tudo que nós estamos falando, anunciando, é obra da graça de Deus, nós vamos pregar o Evangelho fiel, verdadeiro, naquilo que o Senhor quer. Isso é bênção para a minha vida e para a sua vida. Então, gostaria de concluir o estudo de hoje dizendo: nada do que os seres humanos recebem está fora da graça de Deus. Nada. Então, tudo que nós recebemos como seres humanos está na graça de Deus. Na graça do bom Deus. Então, veja bem comigo, e falamos aqui, no estudo de hoje, coisas importantíssimas para você se inteirar. A graça de Deus nos instrumentos da salvação. Quais instrumentos que nós usamos aqui hoje para falar? Nós falamos aqui, pela graça o Evangelho é dado. Então, o Evangelho é dado pela graça. Aí falamos do Evangelho da graça. Falamos também aqui que pela graça a palavra de Deus é dada. O Evangelho, a palavra, então é pregado e anunciado de forma que somos edificados, que nós somos também, temos a herança e de que nós somos santificados, tá bom? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Espero que você tenha aprendido e aí você pode rever aqui o vídeo, os PowerPoints estão aí, você pode ler. Mas a conclusão que nós chegamos, meus irmãos,
Nada do que os seres humanos têm ou recebem não está fora da graça de Deus. Por isso que Paulo diz, pela graça. Em vários momentos você vai encontrar nas Sagradas Escrituras a graça. E a graça nos alcançou. Graças ao bom Deus, que nós temos o Evangelho, a palavra que nos é dada, a palavra escrita, o Evangelho que foi transmitido pelo Senhor, pelos seus profetas, pelos apóstolos. Nós temos aí a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nós temos aí a palavra dele escrita, e nós temos a palavra dele anunciada. Tudo isso que fazemos é por obra da graça. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quero chamar a sua atenção para ler a palavra. Leia a palavra. Agora, não leia a palavra, não leia a Bíblia simplesmente para ler. Leia a palavra, leia a Bíblia para se nutrir dela, para você ser edificado, para você ser santificado, para você entender as verdades que estão ali. É graça. E essa graça que você recebe na sua vida, reconhecendo o que Deus fez por você, você agora é o pregador desse evangelho, dessa graça que você tem e que essa graça que o outro está ouvindo e que possivelmente amanhã os seus olhos serão abertos pela graça de Deus, uma vez ouvindo o evangelho. Deus nos use nesses dias para transmitirmos o evangelho da graça, a palavra da graça, de uma forma fiel e verdadeira. Bom, Deus abençoe a sua vida. Espero você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, para um momento juntos, novamente no próximo estudo, tá bom? Fique com Deus, fica na paz e até o próximo encontro.